France 2022, 16ª etapa, não esqueci de vocês, 178 km, 180 km, 4 montanhas categorizadas. O cucuruto, o topo, o cume da última montanha estava a 27 km da chegada. E o que aconteceu? Resumo do resumo. Hugo Hulo, da Israel Premier Attack, a equipe do Chris Froome, ganhou a etapa de hoje e ele estava entre os ciclistas da fuga. Foram mais de 20 ciclistas na fuga, incluindo até um determinado momento o Wout van Aert, da Jumbo-Visma com a camisa verde, o ônibus da camisa amarela, e a chegada se tornou emocional, porque o Hugo Hulo, ele assistia o Tour de France com o irmão dele, há 10 anos atrás, muito mais do que 10 anos atrás, só que 10 anos atrás o irmão dele foi atropelado por um motorista bêbado e faleceu. Então foi uma chegada bem emocionada e isso apareceu, essas informações apareceram durante a transmissão, não foi só pós-transmissão. Então, para quem assistiu na GCN a transmissão em inglês, inclusive os comentaristas ficaram emocionados porque parece que eles têm um contato próximo, eles sabem tudo, os caras. Quando você assiste a transmissão dos caras que estão lá, é realmente algo diferenciado. Diferente do Samuca, que está aqui do outro lado, só palpitando. O Hugo Hulo ganhou a etapa de hoje, nada mudou na classificação geral. Quer dizer, algumas pequenas alterações, mas Vingegaard, Pogacar e o tiozão, que não é tiozão, mas o tiozão Geraint Thomas, que deu uma sobrada numa montanha, mas se reconectou na descida, tá lá tudo igual e algumas alterações. E o Nairo Quintana tá lá, guerreiro como sempre, quietinho, fazendo a força dele. E é isso. Quem gosta do resumo. Camisa amarela continua com o Vingegaard, camisa branca continua com o Pogatinha, verde com o Van Aert, vitória do Hugo Hulo. Tchau, até amanhã. Para quem gosta de falar sobre a etapa, essa é a etapa de hoje. Para a classificação geral, pela característica da qualidade da classificação geral, se tivesse que acontecer alguma coisa, aconteceria nessas duas últimas montanhas categoria 1. Qual que é o complicado dessa história? O cucuruto da última montanha está a 27 quilômetros da chegada. Ou você tem que pegar alguém que esteja muito disposto, mas muito disposto a assumir muitos riscos com uma garantia pequena de que você vai ganhar um tempo relevante, porque na subida você sabe que você consegue ganhar muito tempo se alguma coisa der muito errado ou se você conseguir colocar um ritmo muito forte. Na descida, você conseguir abrir tempo de forma importante é difícil. Você consegue abrir um tempo relevante para fazer, por exemplo, uma outra subida e entrar na outra subida com vantagem, o que não é o caso. É descida. Então você consegue abrir tempo? Consegue. Quanto? Alguns segundos. O que para eles faz diferença, mas seria uma estratégia extremamente complexa, né? O que não foi complexo é a fuga, formou a fuga, mais de 26 ciclistas, incluindo o Van Aert. E essa fuga foi esfarelando, né? Deixa eu colocar um pouco de imagem. Essa fuga foi esfarelando, foi perdendo atletas e etc. Até o momento que ficou o Hugo Hulo. Aqui a fuga esfarelada, o Van Aert estava na fuga, mas o que importa são as movimentações da classificação geral, certo? Aqui é o Van Aert quando ele estava na fuga, daí ele foi trazido de volta para o grupo da camisa amarela e camisa branca. Aqui é o cenário claro do que está acontecendo nesse momento. A Ineos está na frente, por quê? Quer dizer, por quê? Como se eu estivesse falando com certeza, o que eu acho. Pogacar e Vingegaard, sem dúvida nenhuma, eles são melhores ciclistas na qualidade física, muito mais explosivo, muito mais jovens, com uma potência relativa muito maior, com um poder de ataque e de recuperação superior ao do Geraint Thomas. O que é interessante para o Geraint Thomas? Quanto mais forte e constante for o ritmo, melhor.
porque quanto mais forte for o ritmo, menos potente serão os ataques. O que acontece nesse momento com a Ineos? A Ineos não tem o poder de equipe que eles tinham no passado para colocar um ritmo forte o suficiente para impedir com que qualquer ataque acontecesse. Mesmo se essa equipe existisse, eu não acho que o Geraint Thomas aguentaria. Então, mas esse é o cenário. A Ineos está na frente para impedir com que aconteçam os ataques. O Pogacar, de ataques monstruosos, gigantescos, ele passou apenas a dar uns jabzinhos. Por quê? Não é que ele está fazendo um ataque com alguma intenção real. O que eu quero dizer com isso? Eu falei assim, eu vou fazer um ataque e vou trazer comigo apenas quem sobreviver. Ele não tem mais perna para fazer isso. Tanto é que todos os ataques ele permitiu com que todo mundo chegasse de novo. Né? Com exceção daqueles atletas que definitivamente não deveriam estar ali. Então é aquele ataquezinho que ataca, pedala. Quer dizer, eu estou falando ataquezinho para comparar entre eles. Né? Comparar com qualquer ser humano, esse ataquezinho não é ataquezinho. Exemplo, esse ataque. 1, 2, 3, 4, 5, atacou, certo? Se fosse um ataque que ele quisesse mudar a situação ou que ele se sentisse seguro de que ele realmente está pronto para sair e, por exemplo, só trazer o Vingegaard na roda dele, ele continuaria fazendo força. Agora, qual é a vantagem dele abrir tempo, por exemplo, do Geraint Thomas? Alguma vantagem? Sim, mas talvez não seja o que é razoável. Não dá para saber. Mas eu só estou especulando o seguinte, se realmente ele tivesse se sentindo tão forte, tão seguro, quanto na primeira semana, que todo mundo se sente forte e seguro, ele teria continuado esse ataque, por exemplo. Não, ele fez esse ataque, todo mundo... E o que acontece? Não tem mais o desespero do pelotão que tinha. Eles percebem entre eles o que está acontecendo. Ó. Jabzinho do Pogacar, né? Ele foi, e daí o Vingegaard sempre na roda dele. Sim, o Geraint Thomas sofreu, e não deve ter sofrido pouco. Entendeu? Agora é difícil, muito difícil. Bom, não importa se ele estava sofrendo 80% ou 90%. O que importa é que ele sobrou. Mas o que importa também para a classificação geral é que ele conseguiu voltar. Ou seja, se ele voltou, é porque após esses ataques, tanto o Jumbo-Visma quanto o Pogacar também não conseguem trazer um ritmo forte o suficiente para eliminar o tiozão, o de Thomas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que o Geraint Thomas vai acabar ganhando esse Tour de France. Eu não acho pela qualidade física, mas eu não sei, não me pergunta. Não é 50% racional, 50% intuição. Porque esses dois eles estão gastando muita energia e já não está mais surtindo efeito. Entendeu? Foram 3 ataques. Olha esse ataque. Tipo, esse ataque do Vingegaard. Olha lá, atacou. Os caras nem, ataca lá. Daqui 30 segundos eles voltam. O Vingegaard, eu nem sei por que ele fez tanta questão de responder de forma tão agressiva. Porque o Vingegaard, ele tinha ali atletas da equipe dele ainda. Ele poderia falar assim, em vez de responder de forma imediata, faltavam 46 quilômetros. Isso que eu não estou entendendo. Faltava 46 quilômetros. A não ser que no rádio ele saiba, falar assim, Vingegaard, você vai ter que responder. Porque o Sepp Kuss tá aí, não sei o quê. Só que assim, ele não vai rolar. O que não é verdade, porque o Sepp Kuss ele ficou até o final nos momentos decisivos. Então, eu, sinceramente, eu não consigo entender esse desespero de responder ao ataque do Pogacar. Entendeu? Mas enfim. Tá vendo? Olha aqui, olha a situação do Vingegaard. Por que o Vingegaard tá respondendo aos ataques? Por que ele não tá mandando? Talvez, não sei, imagino talvez porque ele não tem a posição, talvez porque ele espere a instrução do carro e ele não tem ainda, obviamente, o know-how de ser capitão e ele determinar o que os ciclistas têm que fazer. Né? Porque com uma equipe dessa na frente dele, a hora que o Pogacar ataca, ele fala assim, vai um, vai o outro e eu vou na roda. Imagina, é muito mais gostoso ficar na roda. Entendeu? Mesmo que o Pogacar abra 30 segundos, eles têm 46 quilômetros para fechar o gap de forma consistente. Agora, o Pogacar é forte? Muito forte. O Pogacar é mais forte do que 3 atletas da Jumbo-Visma
revezando para fechar 20 segundos, 15 segundos, eu acho improvável. Então, eu não consigo entender muito. Eu acho que é muito mais uma coisa de demonstração de força, o que eu também não sei o quanto necessário é nesse momento. Eu acho que demonstração de força é em alguns momentos, não todas as etapas de um Tour de France. O Gulo, quem caiu da Movistar foi o Jorgensen. Caiu a imagem câmera lenta, ele arrastando no asfalto. Uf, que coisa desagradável. E aqui, ó, todo mundo. Pogacar cansou de dar jab, o Vingegaard cansou de responder aos ataques, aí falou assim, vamos ser amigos e vamos terminar isso daqui. Mas eles chegaram, ó, nesse momento, o Sepp Kuss tá lá, ó, só. Sepp Kuss, Vingegaard, Pogacar e o Nairo Quintana, entendeu? Então, por que o Sepp Kuss não era o cara que era enviado para neutralizar os ataques do Vingegaard, em vez do Vingegaard, os ataques do Pogacar, em vez do Vingegaard ficar queimando a perna? Porque será que o Vingegaard agora tá na mesma posição do Pogacar? Não, eu tô bem. Eu não tô perguntando se tá bem, cara, você vai cansar uma hora, vai dar pau essa história. Aí que entra o tiozão de Thomas. Virou pessoal esse vídeo, né? Ainda tem o pessoal que fica imaginando que eu fico torcendo contra, a favor. Que torcendo contra? Eu torço pelo esporte. Hugo Hulo, vitória... Essas imagens são as mais bonitas, quando tem o ciclista de costas e você começa a observar a expressão de cada pessoa que tá assistindo, que não é mais a expressão facial, né? São os celulares. Você consegue saber todos os modelos de celular que as pessoas têm. E aqui é a chegada. O Van Aert super atento em trazer com ele o Vingegaard, ó. Olha lá, cadê os ataques do Pogacar? Hã? Samuca, você não gosta do Pogacar? Eu amo o Pogacar. O Pogacar é um monstro. Só que esses momentos são legais só para criar uma reflexão. Vocês lembram Vocês lembram o ano seguinte que Vocês lembram o ano seguinte essa classificação geral? Vingegaard, Pogacar, Thomas, Quintana, Gadu, Yates, Mentz, Vlasov, Bardet e Pidcock. 10 minutos. Vocês lembram no ano seguinte que o Egan Bernal ganhou o Tour de France, o título dele do Tour de France? Daí ele atacava todo mundo em qualquer prova. Ele fazia a prova clássica, ele atacava, ele fazia a prova de uma semana, ele atacava, ele fez o Tour no ano seguinte, saiu atacando todo mundo, até as costas deles, as costas explodir. Ai, abandonou porque tá com dor nas costas. Mas do segundo seguinte que ele ganhou o Tour de France, ele se tornou o melhor ciclista do planeta. Mas ele não se tornou imbatível até o resto da vida dele. Outro dia, eu escutei uma frase do Tommy Galindez, né? Filho do Galindez, o triatleta. E eu achei tão bacana, quando o Tommy Galindez, ele ganhou ele estava comentando sobre alguma competição que ele ganhou, e ele falou da conversa que ele teve com o pai dele, por isso que o pai dele é um grande campeão. E daí ele falou assim, legal, filho, né? No dia seguinte, ele falou assim, legal, você foi campeão ontem. Você subiu no pódio ontem. Hoje, você é apenas mais um atleta que tem que treinar para o próximo título. Então, a gente não pode esquecer disso, né? A gente, no nosso universo, nas nossas competiçõezinhas, quando a gente vai bem, bom, eu fui bem ontem, mas hoje eu sou apenas mais um atleta dedicado, que tem um sonho e que vai treinar para atingir meus objetivos competitivos ou pessoais. Eu acho que é isso. Só que é difícil, né? Imagina, você ganha o Tour de France, imagina o Egan Bernal, no dia seguinte o cara é celebridade no país dele, cara, portas abertas em tudo quanto é lugar, pressão da mídia, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor, e inevitavelmente dá umas... Mas os caras, essa é a vantagem de se tornar campeão super cedo, porque ele tem pelo menos 10 anos para continuar sendo o melhor, né? Então, essa nova geração é bem legal. Acho que é isso. Abraço, tchau.